Vou falar em português e algumas palavras falo em espanhol porque creio que será melhor para vocês entenderem. Então, peguei algumas ideias da Neide, estrutura da Neide, um pouco da estrutura das apresentações anteriores e modifiquei cambiei a minha apresentação. Empiezo falando algo sobre a universidade. A Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu e meu grupo trabalhamos, é uma universidade pública e é gratuita e ligada ao governo federal do Brasil, mas com atuação no âmbito do estado de Santa Catarina, do departamento de Santa Catarina. E a sede da universidade está localizada aqui em Florianópolis. Ela é uma ilha do estado de Santa Catarina, no Oceano Atlântico. E ela foi fundada em 1960. É uma universidade relativamente jovem, de 56 anos. E a comunidade da universidade ela é formada por aproximadamente 50 mil pessoas. 5.500 são professores e técnicos, e o restante são estudantes que estão matriculados em 103 cursos de graduação presenciais e 14 cursos de educação à distância. E na pós-graduação, a universidade disponibiliza mais de 7.000 vagas para cursos de pós-graduação estrito sensu, acadêmicos, e que correspondem a 63 cursos de mestrado, de maestria, 15 cursos de maestria profissionalizante e 53 cursos de doutorado. E a universidade também tem matriculado 6.000 estudantes em 32 cursos de especialização à distância e 500 estudantes em cursos lato sensu presenciais. Nós temos a UFSC, que é a universidade, possui 5 campos, espalhados pelo estado de Santa Catarina. E Florianópolis é a sede. E aqui em Florianópolis, nós temos 11 centros de ensino, dedicando diferentes cursos de graduação. Nós, eu e meu grupo, estamos no Centro de Ciências Agrárias, e também aqui nós temos 4 cursos de graduação e 4 cursos de pós-graduação. Alguns membros da nossa equipe Brasil, elas atuam em outros cursos também, em agroecossistema e em biotecnologia. E nós só temos um membro do grupo, que é de outra universidade, também ligada ao governo federal, a Universidade da Fronteira Sul, e essa universidade ela tem sede lá no município de Chapecó, perto da Argentina. E nossos parceiros eventuais, que participam em alguns projetos conosco, eles também, eventualmente, participam em alguns, em outros não, projetos. São pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, de uma empresa de pesquisa e extensão aqui da IPAGRE, do estado de Santa Catarina. Já tivemos parceiros holandeses da Universidade de Wageningen e da Universidade de São Paulo, e mais ultimamente também fizemos uma parceria através de um trabalho de doutorado com o CIMIT, o Centro Internacional de Milho-Trigo. E todos nós da equipe aqui do Brasil fazemos parte do Núcleo de Estudos em Agrobiodiversidade, o NEABIO. E o NEABIO ele foi fundado em 2001, há 15 anos, principalmente com a missão de gerar subsídios científicos para promover o debate e depois para nortear políticas agrícolas e, mais recentemente, para orientar normas de biossegurança em apoio à comunidade de agricultores tradicionais, de campesinos, na promoção da conservação da agrobiodiversidade.
Então, esse núcleo é um grupo formado por investigadores, professores, estudantes, técnicos e campesinos para desenvolver atividades tendo como tema gerador a agrobiodiversidade. E como pano de fundo, as variedades crioulas, e recentemente também estamos incluindo parentes silvestres, com a evolução das investigações, incluindo também outros organismos que interagem com a planta. Eu sempre quis trabalhar com semilhas crioulas, e para esse fim, fui inspirada durante a minha maestria com a leitura de artigos científicos escritos por evolucionistas de plantas. O que eu não sabia naquela época é que trabalhar com isso, eu teria que acessar outras áreas para melhor conhecê-las. E uma delas foi a investigação participativa, pela outra, a agrobiodiversidade. Com esses dois temas, foram e ainda são um desafio para mim e para todo o nosso grupo, em primeiro lugar, pela formação que tivemos nas nossas universidades de origem e também pela falta de visão técnica e científica de muitos profissionais aqui em Brasil, que acreditam que trabalhar com semilhas crioulas é retroceder no túnel do tempo no contexto do melhoramento genético no país. A região oeste de Santa Catarina nos ofereceu essa oportunidade de cambiar a nossa visão e a forma de trabalhar com a agrobiodiversidade. Confesso que ainda tenho muito a aprender com vocês em algumas partes que identifiquei afinidades. Então, desde o início da nossa trajetória como grupo, o Núcleo de Estudos, o NIABIL, foi formado por pesquisadores, agricultores, e elegemos algumas prioridades. Em conjunto, escolhemos o maíz como tema gerador dos projetos com agrobiodiversidade. E, embora os primeiros trabalhos tenham sido com esse cultivo, atualmente hemos trabalhado várias espécies de plantas e também com alguns fatores bióticos que interagem com os cultivos. E por que maíz? Para o brasileiro, assim como para as demais áreas da América, o maíz aparece em diferentes sistemas produtivos, e no Brasil não é diferente. Existe uma forte tradição de uso do maíz na culinária brasileira. E isto acontece tanto nas populações do campo como no meio urbano. E o maíz é a base de preparo de muitos pratos típicos, como pamonha, curau, o mingau, o milho verde, a polenta, a pipoca e até chás, com o cabelinho do milho, do maíz. E aqui não teremos o hábito de usá-lo no preparo de xixa morada ou de tortillas, mas já intentamos e é possível preparar uma boa xixa morada com palha de milho roxo. Pelas comunidades locais de várias regiões do Brasil, a palha do milho e grão são usadas também no artesanato. E embora o milho tenha uma grande variação de usos para os brasileiros, seu principal destino tem sido na indústria de rações para animais, especialmente em Santa Catarina, onde está localizado o Parque Industrial das Cadeias de Aves e Suínos. Aves e suínos, entendem o que significa? Por isso, o milho tem uma importância relevante para os campesinos brasileiros e, sobretudo, para Santa Catarina, que é considerado o maior consumidor de maíz no Brasil, principalmente para as agroindústrias. Mas esse cultivo tem potencial para vários outros usos e nossas investigações têm apontado para essa direção. Nesse caso, o maíz tem uma inserção econômica, mas social e cultural na vida de toda a população campesina e urbana dessa região do Brasil.
o que justifica o empenho que o NEABIL tem despendido nesses 16 anos com todo esse trabalho de investigação. Por que Santa Catarina, ali no oeste, essa região do oeste? Embora atualmente estejamos atuando em outras regiões do estado de Santa Catarina, nosso trabalho começou no oeste. Em uma área de aproximadamente 600 quilômetros quadrados, localizado no Vale do Rio das Antas, fronteira com a Argentina. Já foi habitado por tribos indígenas, mas hoje predominam descendentes de europeus, principalmente italianos e alemães. A região tem vocação agrícola e está nas manos de campesinos. Pequenos campesinos que cultivam várias espécies de cultivos, criam aves, suínos e também se tornando uma importante bacia leiteira nesses últimos anos. Nessas áreas, muitos campesinos ainda conservam variedades crioulas, principalmente para uso nas fincas pelas famílias, tanto para alimentação dos familiares como dos animais. Quando nosso trabalho começou na região oeste em 2001, já existia uma articulação das organizações locais, sindicatos, movimentos sociais, associações de agricultores para o trabalho do resgate das semillas crioulas e das práticas tradicionais de cultivo de vários cultivos. Nesse aspecto, nós fomos oportunistas, pois não tivemos que convencer a nadie da importância de nosso trabalho e da conservação. Um segundo argumento, e esse vindo da parte dos campesinos e das organizações locais, deu o apoio necessário para começar o nosso trabalho. Segundo eles, as cultivares modernas da época nem sempre atendiam às demandas daqueles sistemas de produções praticados e daquelas áreas marginais tão sujeitas a estresses de várias naturezas. O professor Santiago mostrou a mesma coisa aí. E os dados publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Economia do Brasil, eles confirmaram isso. Muitos campesinos que cultivavam maíz criollos naquela ocasião haviam adotado esta prática há pouco tempo, justamente porque as cultivares híbridas de maíz eram caras e não conseguiam expressar todo o seu potencial. Também havia um anseio dos agricultores pela autonomia na produção e uso das semillas crioulas por questões políticas, por independência. E para isso era necessário conhecer o potencial de uso daquelas semillas. O país também estava passando por debates calorosos entre governos, sociedade civil e movimentos sociais, com a possibilidade de liberação do primeiro cultivo transgênico no país, que acabou sucedendo em 2003 com a soja, embora já entrasse semillas transgênicas vindas da Argentina, muito antes da liberação dos transgênicos em Brasil. E o resultado disso foi a realização de vários projetos em diferentes regiões do país, com suporte financeiro para o apoio à conservação da agrobiodiversidade. Os vecinos e as organizações do oeste de Santa Catarina, embora eles não estivessem sendo realizados exatamente lá naquele momento. E foi aí que a Universidade e o NEABIL, o nosso núcleo, começou a atuar naquela região. Então, foi essa contextualização que definiu a base do trabalho de nossa equipe, da equipe Brasil. Com base nesse cenário e nas demandas dos agricultores do oeste catarinense, deu-se início ao trabalho do NEABIL, que se estabeleceu em 4 eixos: caracterização, avaliação e uso da diversidade e variedades crioulas, genética e melhoramento genético participativo,
e aqui estou sendo pretensiosa, pois acho que tenho muito a aprender com a biorrede no quesito participativo. Conservação integrada a um farmexito, impactos das biotecnologias sobre a agrobiodiversidade. Vocês querem que eu continue explicando cada uma dessas linhas? Estão me escutando bem? Posso continuar? Por nuestra parte, bien. Muy bien. Ok. Então, empecemos pela primeira linha de pesquisa, que trata da atividade de caracterização de hermoplasma local. E essa linha de pesquisa teve uma particularidade no início, no princípio da sua realização. A UFSC, ela localiza-se numa região litorânea e não representativa das áreas de cultivo de maíz de Santa Catarina, pois está fora do polo das agroindústrias, é uma região litorânea. E na ocasião não dispunhamos de uma estação experimental organizada dentro da universidade para a realização das pesquisas. E assim, o trabalho de campo empieza 100% nas fincas dos agricultores. E com a caracterização do potencial agronômico adaptativo de pouco mais de 30 variedades de maíz, identificadas pelas próprias organizações locais. Muitas dessas variedades tinham características muito diferentes dos padrões das cultivares comerciais, tal como apontado ayer pelo professor Santiago. E por isso muitas delas eram essencialmente consumidas dentro das próprias fincas. Um trabalho de valorização dos cultivos da terra foi iniciado pelo NEABIO, pois muitos campesinos não ligados às organizações locais não entendiam o porquê de darmos tanto valor a elas, as cultivares, as variedades crioulas. E esse trabalho inicial de caracterização e avaliação ocorreu em 2 safras e foi animador. Os dados gerados nessa pesquisa de 2 safras agrícolas foram divulgados em cartilhas informativas e capítulos de livros. E esse trabalho gerou posteriormente uma discussão nacional, um debate que levou à elaboração do Cadastro Nacional de Registro das Semillas Crioulas no âmbito do Ministério de Desenvolvimento Agrário e fora do sistema formal das sementes comerciais, que é feito dentro do Ministério da Agricultura do Brasil. E esse ocorrido deu um novo ânimo ao nosso grupo, porque nos mostra que estávamos no caminho certo. Bem, continuando o trabalho de caracterização, local também contemplou, e até hoje a gente também continua fazendo esse tipo de análise de grãos, de estigmas, estiletes do maíz e demais partes da planta, o que tem permitido a nós outros a identificação de variedades com valores de uso especiais, não só para a agroindústria, mas também para a indústria destinada à alimentação humana. O trabalho também viabiliza a obtenção de certificações que valorizam os produtos à base de maíz para mercados conectados diretamente pelos próprios campesinos e pelas associações que os representam. E dessa forma, o nosso primeiro interesse foi agregar valor econômico, a partir do estudo de valor culinário, bioquímico do milho crioulo, visando outros mercados que não fosse solamente para a indústria de ração animal e para ser consumida somente pela própria família. O segundo interesse nosso em efetuar essa caracterização foi de natureza biológica, pois acreditamos e defendemos o argumento de que a conservação dos recursos nas fincas ocorrerá naturalmente como consequência do uso e, de preferência, com agregação de renda, de dinheiro, pela valorização dos produtos pela terra.
E essa é uma tendência global de mercado e que tenho visto também em algumas apresentações de vocês. Como essa parte da pesquisa hecha nos laboratórios da universidade, eventualmente são elaborados projetos específicos para permitir um momento de troca de conhecimentos entre campesinos, investigadores, estudantes e professores dentro da universidade. Esses momentos são muito ricos, mas nem sempre dispomos de projetos que financiam essa interação. Os dados gerados nessas investigações foram divulgados nesses artigos, que deixo para vocês depois, com o Dr. Del Cura, e foi feito a partir da pesquisa de doutorado de professora Shirley, que hoje trabalha na USP como professora, e que foi orientada pelo professor Marcelo Marasquim, que também é parte deste grupo, deste núcleo. Começando a segunda linha de melhoramento genético participativo, o projeto de melhoramento e produção de semillas com enfoque participativo foi uma demanda dos próprios campesinos da região, primeiramente por causa do potencial genético promissor apresentado por algumas variedades nas investigações já apresentadas, e também pelas demandas não atendidas com o cultivo de cultivares comerciais. E para a realização do trabalho de campo e melhoramento, tivemos que dar um passo adelante, no aprendizado das estratégias participativas. E para isso, tivemos apoio de parceiros estabelecidos com um centro de capacitação da Universidade de Wageningen, na Holanda, e depois também realizamos um segundo projeto de capacitação com recursos do governo holandês, onde foram reunidos novamente campesinos, investigadores, professores, estudantes, para que ocorresse a integração dos diferentes atores no mesmo aprendizado. No início da pesquisa participativa, eu confesso, eu fiquei muito insegura com a questão participativa do processo, porque a minha formação tinha sido construída com base no melhoramento genético convencional. Os meus colegas de equipe também tiveram uma formação hard. E, na verdade, usamos muito de intuição, trabalho intuitivo mesmo, principalmente no saber ouvir e saber interpretar o significado do conhecimento dito tradicional dos agricultores, dos campesinos, e foi um verdadeiro aprendizado para todos nós. E deixei para os cientistas sociais a responsabilidade de estudar, a classificar o tipo de trabalho participativo que conduzíamos na região. Daí adelante, o trabalho fluiu. Bueno, também levamos em consideração que nosso compromisso não era desenvolver uma variedade para ser recomendada e atender o Estado de Santa Catarina, porque esta atribuição é da empresa de investigação do Estado. Assim, nossa missão era desenvolver uma variedade de maíz para ser usada pelos campesinos que habitavam naquela pequena micro-região geográfica do Oeste. Com esse entendimento, começamos o trabalho de melhoramento genético participativo e, para isso, desenvolvemos uma metodologia científica de melhoramento genético de maíz, considerando que nossos experimentos seriam conduzidos completamente dentro das fincas. Aproveitamos para gerar dados sobre as bases genéticas que controlam as principais características do maíz. E nesse processo de melhoramento participativo, achamos fundamental que os critérios de seleção fossem priorizados pelos agricultores. E estamos, então, em uma dinâmica para essa finalidade e levamos os campesinos no ambiente da universidade. Finalizada essa etapa, de identificação e priorização de critérios de seleção, começamos
uma etapa de capacitação em conservação para a produção de semillas e melhoramento de plantas paralelamente ao trabalho de campo, de melhoramento. Investigadores e campesinos, então, fizeram a campo avaliação e seleção, cada qual usando com base em suas próprias estratégias. E ao final do trabalho de campo, nós comparamos os resultados das seleções baseadas nas análises científicas com os resultados dos campesinos. E os resultados foram muito animadores. E, de certa forma, não ficamos surpresos. A interação foi produtiva e o grau de coincidência do que consideramos como plantas superiores foi significativo entre nós outros. Na parte do primeiro ciclo de seleção desse trabalho, foi publicado em artigo científico que disponibilizo a vocês depois, em livros, capítulos de livros. Contamos essa trajetória inicial até acá, também em livros e capítulos. Daqui adelante, o trabalho fica mais desafiador, e nesse momento, a terceira linha de pesquisa, tínhamos duas inquietudes que nos paralisavam frente à continuidade do trabalho de melhoramento participativo. Vocês podem observar que o participativo é constante em las nossas preocupações. E a primeira inquietação era com relação à falta de conhecimento de nossa parte e também dos parceiros locais sobre a verdadeira magnitude da diversidade do maíz na região. Aí incluindo todos os tipos de maíz, doces, pipocas, farináceos. E a segunda inquietude, era com o desconhecimento dos fatores de risco que comprometiam a conservação da diversidade de valor, ainda tão pouco conhecido, considerando que nosso trabalho inicial de caracterização não ultrapassou a avaliação de 30 populações de variedades biológicas. Assim, partimos do ponto zero, pois havia pouca informação sobre a diversidade das terras baixas do continente. Os estudos de diversidade de maíz conduzidos no Brasil eram e ainda são baseados, até hoje, nas coleções ex situ, organizadas a partir de coletas feitas nas décadas de 60 e 70, portanto, há mais de 40 anos. Então, em razão do foco estar na caracterização da diversidade das coleções ex situ, pouca atenção foi dada para aquela conservação que era feita pelos nossos campesinos, pelas fincas. Menos atenção ainda estava sendo dada para a realização de estudos no âmbito microrregional. E essa pouca dedicação gerou um desconhecimento da magnitude da diversidade de maíz, sobretudo em pequenas áreas do país, onde podem existir populações raras com adaptações e valores de uso, muitas vezes, muito especiais. Outro aspecto relevante que nos levou adiante com essa proposta de novo projeto foi resultado animador dos trabalhos iniciais de caracterização que fizemos e que eu já apresentei. Isso nos instigou a desenvolver esse diagnóstico da diversidade, desenvolver uma metodologia de diagnóstico da diversidade com a perspectiva de conhecer o restante da diversidade escondida na região e de valores conhecidos. E, aliás, um parênteses aqui, boas alternativas de cultivos evoluindo na finca dos campesinos é tudo o que nós outros precisamos dentro de um contexto de câmbios climáticos em escala global. E com relação a isso, já existem estudos realizados no oeste de Santa Catarina, mostrando perdas superiores a 15% na produção de grão de maíz, se não forem adotadas estratégias de mitigação dos impactos dos câmbios climáticos, seja pela seleção de genótipos adaptados ou pela definição das melhores datas de plantio.
E isso reforça que nós outros, precisamos das variedades crioulas e de seus parentes evoluindo no campo dos campesinos. Outro aspecto do diagnóstico foi a liberação transgênico de milho no Brasil em 2007, de maíz transgênico. Proporcionou uma nova dimensão de risco, a diversidade de maíz no país, e principalmente para Santa Catarina. Não era mais apenas o risco da erosão genética, por perdas de genótipos ou populações inteiras de maíz, pero também os riscos associados aos impactos imprevisíveis dos transgênicos sobre a agrobiodiversidade. E a liberação do transgênico no país baseou-se em parecer técnico que desconsiderou a presença do parente silvestre de maíz em algumas regiões. Também tinha a crença entre os técnicos brasileiros, e ainda temos, principalmente das empresas sementeiras, do baixo risco dos transgênicos para a diversidade do maíz no Brasil, sob a alegação de inexistência de variedades crioulas no país, de maíz. E a partir do plantio de milho transgênico no Brasil, e diante da iminência de contaminação da agrobiodiversidade, cria-se uma demanda para levantar dados que pudessem subsidiar o aperfeiçoamento pelas normas de biossegurança. Nós entendíamos que as normas de biossegurança não podiam ser padronizadas ou serem as mesmas para todo o Brasil. Assim, consideramos equivocado recomendar distâncias mínimas de cultivo entre essas lavouras de maíz para a coexistência de milho transgênico e não transgênico, sem primeiro considerar as particularidades de cada região. E esse princípio foi usado em uma resolução normativa que lhes apresento no slide. Em trabalho anterior também, feito na região do oeste de Santa Catarina, encomendada pelo próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário do país, já havia sido apontado os riscos para a região. E essa pesquisa realizada previamente à liberação do maíz transgênico já indicava riscos de contaminação por razões espaciais e geográficas, principalmente com relação a limitações topográficas, elevada densidade de fincas agrícolas por área, tamanho das propriedades rurais, das fincas pequenas, falta de isolamento temporal e espacial entre lavouras de maíz e ajustes de conduta às exigências da legislação florestal que se impunha. Com base nesse contexto, desenhou uma metodologia de diagnóstico da diversidade de variedades crioulas de maíz conservadas nelas fincas, destinada ao estudo de micro-regiões geográficas. E com essa pesquisa, inicialmente, pretendíamos fornecer subsídios científicos para a elaboração integrada e participativa de um plano de conservação on-farm etc. E os dados gerados por esse projeto permitiram várias coisas. Inicialmente, a caracterização da diversidade das variedades crioulas na visão dos agricultores, incluindo valores adaptativos, culturais, sociais, agronômicos. Conhecemos a magnitude dessa diversidade e sua distribuição geográfica em 600 quilômetros quadrados da região. Também iniciamos um banco de dados sobre estratégias de conservação e anotamos várias informações importantes em um plano de conservação. Identificamos uma surpreendente diversidade de variedades de pipoca e a descrição da presença do parente silvestre do maíz na região. E, posteriormente ao diagnóstico, chegamos até a identificar a espécie botânica das populações silvestres de milho na região. E de raças de variedades crioulas também, que aí o Rafael do Uruguai e a tese de doutorado de Natália, eles fizeram parte disso, talvez depois, numa outra oportunidade,
eu ou o Rafael podemos detalhar esses resultados interessantes. E esses fatos da descoberta de raças novas e presença de parentes silvestres são relevantes porque devem contribuir para a revisão das normas de biossegurança do país e para a elaboração de políticas agrícolas particulares para Santa Catarina, porque ambas as pesquisas apontam as fragilidades das normas de biossegurança que colocam em risco a conservação da agrobiodiversidade. E outro aspecto relevante que acreditamos dar suporte a estas políticas foi a indicação da região do oeste de Santa Catarina como um microcentro de diversidade de maíz, fora do centro de origem, né? Esse trabalho foi desarrollado dentro do âmbito do Projeto Maíz, mas atualmente usamos a mesma estratégia para outros cultivos e outras regiões de Santa Catarina. Então, também permitiu o desenvolvimento de um modelo metodológico para diagnóstico da diversidade em pequenas áreas. Os resultados dessa pesquisa disponibilizo para vocês, depois compartilho com todos, e uma cartilha descrevendo o procedimento metodológico de uma forma mais simplificada para os agricultores e de uma forma mais científica para os científicos. E a última linha de pesquisa, já estou finalizando, que é o estudo de impactos das biotecnologias e, mais especificamente, daquelas decorrentes da contaminação da agrobiodiversidade. E assim, se a contaminação do maíz crioulo e convencional por transgênicos é provável, a inquietação agora passa a ser o desconhecimento dos impactos disso sobre a agrobiodiversidade. E então, para o estudo de impactos, escolhemos pesquisar o efeito da contaminação dos transgênicos sobre a comunidade de micro-organismos que vivem dentro da planta, os endófitos. Vivem na folha, na raiz, sem causar danos aparentes aos seus hospedeiros. Quando estão associados às plantas, os endófitos podem conferir muitas características que pensamos ser uma reação da própria planta, pero que, na verdade, pode ter sido em razão da presença destes micro-organismos. E no caso do maíz, é provável que muitas características de boa adaptação e resposta a estresse do maíz ao ambiente sejam em decorrência da presença desses habitantes. Então, queríamos saber se havia alguma mudança na comunidade de micro-organismos endofíticos em função do fenótipo do maíz e da presença de transgênicos, porque consideramos que se houvesse mudança na comunidade desses micro-organismos, possivelmente também haveria cambios de comportamento do maíz frente ao estresse de natureza biótica e abiótica, já que esses micro-organismos estabelecem relações com a planta muito íntimas. Assim, como objetivo dessa primeira etapa do trabalho de impactos, analisamos diferentes fenótipos, maíz crioulo, híbridos isogênicos, não transgênicos e transgênicos também, com transgenes para a resistência a herbicida e insetos lepidópteros do maíz. Nessa primeira etapa do estudo, também testamos os endófitos em populações com diferentes backgrounds e que foram desenvolvidas por cruzamentos e retrocruzamentos justamente para simular níveis graduais de contaminação das variedades crioulas por híbridos transgênicos. Na segunda etapa da pesquisa, analisamos o efeito desses genótipos, dos backgrounds e dos transgenes do maíz, quanto à reação ao mongo, ou na doença, que causa uma requeima foliar no milho. E agora ainda estamos investigando as relações desses câmbios
de resistência do maíz ao patógeno, como consequência, resultado das alterações na comunidade dos micro-organismos endófitos, dos micro-organismos benéficos. E na terceira etapa desse trabalho, analisamos os efeitos dos genótipos, dos backgrounds e dos transgenes do maíz, quanto ao perfil químico de grãos e o efeito disso na alimentação. E com esse trabalho, também queríamos investigar os possíveis impactos na alimentação humana e animal, e essa investigação já começamos, mas já temos alguns resultados preliminares indicando câmbios nos principais grupos funcionais dos grãos. Detalhes de qualquer um destes projetos, apresentei alguns projetos de maíz. Esse trabalho também foi aceito já para publicação, mas qualquer aprofundamento, em outra oportunidade, poderemos conversar sobre resultados, sobre metodologias. Nós também temos um outro projeto amplo que envolve frijol, arroz, alface, hortaliças e outros tipos de milho, e o próprio Eosvinto, que é o parente silvestre. Estamos atuando em outras regiões do país que não é só, do estado de Santa Catarina, que não é só o oeste. Estamos começando um trabalho em Santa Rosa de Lima, que é uma área do país que se dedica à produção de produtos de base agroecológica. E disponibilizo a vocês os projetos que já desenvolvemos, as teses que foram defendidas desde 2002, e a equipe apresentada, professor Robson, que daqui a pouco pode aparecer aqui, a professora Shirley, o professor Marcelo Marasquim, ambos trabalham com a parte de bioquímica de plantas. A professora Inês Burg, que tem mestrado em agroecologia e é da Universidade da Fronteira Sul, e agora faz doutorado com nós outros. E a equipe, alguns que eu consegui fotos da equipe de estudantes que tem se empenhado tanto para a realização desses projetos todos. O Rafael, então, é esse aqui, ó. Ele tinha uma aparência mais saudável nessa época, quando começou o doutorado. É isso, obrigada.